Eu sabia que eu queria ter filhos e eu já sabia que eu tinha alguns diagnósticos que poderiam dificultar que eu tivesse filhos. Então, como eu trabalho com a infertilidade, eu vejo isso todos os dias. Então, aquele medo sempre aparecia vez ou outra. Então, eu casaria em outubro e eu planejei já, estava com 35 anos, estável no meu trabalho e planejei que queria ter filhos. O planejamento não era para ser tão em breve, seria no ano seguinte, final do ano seguinte, até porque eu tinha acabado de abrir a maternar, mas eu queria me preparar, porque eu sabia o quão importante era essa preparação. Então eu me casaria em outubro, em setembro eu comecei a fazer todos os exames para saber como é que estava a minha saúde. Até esse momento eu tinha me descuidado um pouco. Como eu tinha acabado de abrir a clínica, estava com uma equipe inteira, tudo muito novo, muito trabalho, não tinha tempo de ir para academia, estava comendo muito mal, então a minha saúde estava ruim. Fiz todos os exames e assim que os exames saíram, eu me deparei com mais um diagnóstico. Nos meus exames eu descobri que eu estava com uma baixa reserva ovariana. Para vocês entenderem, essa baixa reserva ovariana seria que, com 35 anos, os meus óvulos tinham uma quantidade como se eu tivesse 40, 42. Então veio uma preocupação muito grande e eu decidi que não poderia esperar para o próximo ano ter uma gestação em que eu queria que fosse mais em breve. Mas ainda assim, eu achei que iria demorar um pouco mais por causa da endometriose, adenomiose e tudo mais. Então eu comecei a fazer todos os exames. Até o dia do meu casamento já tinha saído alguns exames, resolvi já tirar o DIU e comecei com tudo. Comecei a fazer atividade física, a me alimentar muito melhor, melhorei minha qualidade de vida, assim, muito, com exceção da questão dos plantões, de continuar trabalhando muito, o restante eu consegui me organizar. Foi um susto bem grande esse exame alterado e o medo cresceu e o cuidado também. Só que eu também tenho a questão de trabalhar com infertilidade, a minha reserva estava muito ruim. Eu decidi que eu faria um congelamento de óvulos e se eu não conseguisse engravidar naturalmente no próximo ano ou nos próximos 2 anos, eu iria fazer uma fertilização. Então a reserva já estava baixa, a qualidade de vida não estava tão boa, eu precisava ter uma reserva caso não conseguisse de forma natural. Então precisava de pelo menos 3 meses para eu fazer todas essas mudanças e eu ter óvulos que tivessem mais qualidade. Então durante 3 meses fiz toda a dieta, atividade física, fiz tudo que eu precisava fazer. Essa coleta estava programada para janeiro, então em janeiro, assim que a menstruação chegasse, eu ia usar todas as medicações e ir fazer a minha coleta. Em dezembro, no Natal, eu fui conhecer a família paterna do meu marido que eu não conhecia ainda. Ele já tinha me avisado que lá o pessoal comia muito, que o tempo todo tinha muita coisa gostosa pra gente comer e que eu ia gostar muito de lá. Então eu comecei toda a programação em outubro e em dezembro nós fomos conhecer a família do meu marido. No Natal. Cheguei lá, eu cheguei a falar com uma tia dele, falei, nossa, eu estou com muita vergonha, porque eu acho que eu tô tão tranquila de estar aqui, saber que não tem ninguém que vai nascer, que eu tô com muito sono. Eu só comia e dormia o tempo inteiro. Foram 4 dias que eu acordava, ia à mesa, comia alguma coisa, logo dava sono, ia deitar de novo. Voltei e aí já entramos em janeiro, eu tava guardando a menstruação vir, mas aí fui trabalhar um dia, quando eu acordei que eu fui vestir a minha roupa, não entrou. A minha calça não entrou. Eu tinha acabado de perder 8 quilos, fiquei 3 meses mal comendo, fazendo tudo que eu podia fazer, e aí eu desandei só no Natal. E eu fiquei inconformada, eu pensei, gente, não é possível que eu fiquei 3 meses para perder 8 quilos e eu ganhei isso em 4 dias, a minha roupa não está me entrando. Eu resolvi que eu não podia ficar esperando mais, porque aí já começou a bater o desespero que eu precisava engravidar rápido, fazer logo esse congelamento. E eu falei, vou tomar uma medicação para ver se me ajuda a emagrecer, porque não tá dando certo sozinha. Só que como eu tava sem o DIU, falei, vou fazer um teste. No meu consultório sempre tem testes, então eu lembro que foi no horário de almoço, eu levantei para ir almoçar, aí me deu vontade de ir ao banheiro, passei, peguei um teste e fiz.
eu vou fazer o teste que eu já posso comprar o remédio agora à tarde. Eu cheguei a filmar, porque no mês anterior, eu cheguei a ter alguns sintomas. Comecei a sentir um monte de cheiro, me deu um enjoo, falei, gente, será que eu tô grávida? Com 2 meses. Fiz o teste, falei, a partir de hoje eu vou filmar todos os testes que eu realizar. Aí eu fiz o teste em novembro, eu falei, vou filmar de novo, né? Eu lembro que no vídeo eu cheguei a olhar, olhei, fiz assim, deu negativo, né? Olhei. Quando eu olhei de novo, falei, gente, tá positivo. Então, assim, foi um susto muito grande. Não estava com sintomas, com exceção do sono, que eu acho que isso já era um sintoma. Eu tava muito cansada, com sono o tempo todo. Então, assim, eu estava me preparando, eu queria engravidar, mas quando eu descobri a gravidez, eu ainda não suspeitava que eu estava grávida. Eu estava pronta para ir fazer um congelamento de óvulos e deu tudo certo. E mais uma vez provou que o diagnóstico não é sentença. Então eu sabia dos meus diagnósticos, eu sabia que poderia me trazer dificuldades, mas no meu caso, eu não tive uma grande dificuldade assim. Obviamente, tudo que eu fiz nesses 3 meses, todo o cuidado que a gente fez lá na clínica, com dieta anti-inflamatória, atividade física, todo o suporte que eu tive ali, foi essencial para eu conseguir esse positivo. Eu sou curiosa, né? Assim que eu descobri, eu já queria saber quem iria chegar. Mas o meu marido queria aproveitar a oportunidade do nosso casamento para fazer essa revelação. Eu fiz os cálculos, eu estaria com 18 semanas no dia do nosso casamento na praia. Nós casamos na igreja em outubro e nós queríamos fazer uma comemoração. Sempre foi meu sonho comemorar na praia. Como lá não tinha a igreja do jeito que eu queria, então eu acabei me casando antes. E aí ele queria muito revelar lá. Eu tava um pouco resistente, queria saber logo quem ia chegar, porque a gente fica ansiosa para comprar as coisas, e aí eu via um monte de coisas de menino, de menina, então eu tava bem ansiosa para saber o que era, mas acabei concordando com a decisão de que nós descobriríamos lá. Sobre contar a minha gestação, nós contamos quando eu estava por volta de 12 semanas de gestação. A minha escolha não foi por ter passado do 3º mês, do tempo de risco, que muitas pacientes me perguntaram isso. Por que você não contou antes? Você estava com medo? E aí, quando elas chegam e descobrem que estão grávidas, às vezes algumas me falam, já posso contar? Eu devo contar ou não? E assim, a minha família soube da minha gestação desde que eu estava com 5 semanas. Mas eu optei por não contar para todo mundo, porque eu queria contar para aquelas pacientes que estavam com idade gestacional próxima a mim, para que elas soubessem que eu também estava grávida, e só depois fazer esse anúncio. Então, eu contei nessa idade gestacional porque eu queria avisar as minhas pacientes que estavam mais próximas, mas não foi por questão de sair do risco dos primeiros 3 meses, porque sempre que me perguntam se deve contar ou não, o que eu te digo é, por que você não quer contar? A maioria diz, porque eu tenho medo de perder. Mas se você perder, você vai esconder de todo mundo? Então, na minha opinião, se a gente divide as notícias boas, as ruins também devem ser divididas. E eu sempre falo para os pacientes, desde o início, eu acredito sempre que vai ter uma evolução. Então, desde o momento que eu descobri que estava grávida, eu não tinha dúvidas em nenhum momento que iria evoluir. Eu não tinha medo. O meu medo só surgiu a partir do momento que eu tive um diagnóstico real que eu sabia que traria medo em relação à gestação. Desde o início eu sabia que iria evoluir. Eu vou contar 2 coisas. A primeira é que meu marido queria que fosse lá no Rio e eu queria muito saber antes quem iria chegar. Eu estava fazendo uma pós-graduação lá em São Paulo e eu pensei que se eu fizesse o exame aqui, falei, eu vou fazer o exame para saber quem é e ele nem vai ficar sabendo. Só que se eu fizesse o exame em Patos, todo mundo ia ficar sabendo, então não tinha jeito. Como eu estava fazendo uma pós-graduação em São Paulo, eu falei, vou aproveitar que eu estou aqui e vou fazer. Eu cheguei aí no laboratório, falei que eu queria fazer o exame, não tive coragem de fazer. Não descobri quem era o Dom lá no inicinho, não. Mas quando a gente foi fazer o meu primeiro ultrassom morfológico, com 12 semanas, o Thiago falou assim, o Thiago não queria que eu fizesse ultrassom. Ele falou, se você fizer ultrassom, você vai saber o que é. Não é pra fazer ultrassom.
Só que eu expliquei pra ele a importância desse ultrassom, que tem a idade certa, que não dava pra esperar. Então nós chegamos e eu combinei com o médico que faria meu ultrassom que eu não queria saber o sexo. Ele, não, tudo bem. Quando eu for ver, eu desligo a tela pra você não ver quem tá chegando. Falei, tudo bem. Começamos o ultrassom. Assim que ele encostou a sonda em mim, o Dom estava de pernas abertas. E eu consegui ver quem estava chegando. Então foi a primeira imagem que apareceu. Assim que ele colocou a sonda, eu consegui ver. O Dom estava com as pernas abertas. Ele já mudou bem rápido, eu já virei de lado, fingi que não viu o que estava acontecendo. Mas o Thiago também conseguiu ver, suspeitou que fosse. Mas nessa hora, o médico falou pra mim assim: ó, você só está com 12 semanas de gestação. Nessa idade gestacional, há algumas mudanças, há algumas coisas que ocorrem na anatomia que pode parecer ser um sexo, mas não é. Então, não dá pra te dizer ainda. Eu consegui ver algumas coisas aqui, mas eu ainda não consigo te dar certeza do que é. Então, não dá pra gente saber. Eu não sei se ele falou isso, se era real mesmo, ou se ele falou porque percebeu que eu tinha visto o sexo do bebê. E aí eu fiquei com isso na minha cabeça. Então, por mais que no dia da descoberta, lá no Rio de Janeiro, eu tinha essa suspeita de que pudesse ser o Dom, eu não tinha certeza. Eu ficava imaginando a todo momento, não, eu não vi o que realmente era, ainda pode mudar alguma coisa, pode ser a Alice que tá chegando, então, mas foi muito especial. Durante a minha gestação eu sonhei 2 vezes que eu seria mãe de menino, antes de saber que era o Dom que ia chegar. Eu nunca senti na gestação, de falar assim, eu sinto que é um menino, porque muitos pacientes me contam isso, eu nunca senti. Então, teve uma vez, depois que o Dom nasceu, eu não sei explicar o que aconteceu, mas eu sentei com ele no colo e a sensação que eu tive eu sempre vou ser mãe de menino. Então agora eu tenho na minha cabeça que se eu tiver outra gestação vai ser um menino de novo, por causa deste sentimento que eu tive nesse momento. Então na minha gestação eu nunca senti que seria mãe do Dom. Eu sonhei 2 vezes que seria, mas não acordei com esse sentimento. Mas depois que o Dom nasceu, eu tive esse sentimento de que eu nasci para ser mãe de menino. Não dá para descrever a emoção que eu senti. Passou 1000 coisas na minha cabeça naquele momento. Eu pensava... Porque tem muitos mitos em relação a isso, né? Muitas pessoas... Aquele famoso palpite que todo mundo dá. Ah, se for menino vai ser grudado na mãe, se for menina vai ser grudada no pai. A hora que aconteceu, que eu vi o céu todo azul, eu pensei, eu vou ter um companheiro pro resto da minha vida e o Dom vai ter um lugar que... Não sei te falar o sentimento, é um lugar especial demais.